Uma saudação especial a você que está agora na companhia da Canção Nova. Muito boa noite, seja bem-vindo. Com imenso prazer, nós estamos chegando aqui para mais um Além da Notícia. E eu fico muito feliz em saber que você aí do outro lado também hoje vai receber aqui um conteúdo inédito, acredito, aqui na nossa emissora, que vamos tratar pela primeira vez, de modo muito particular. Este programa é a primeira vez. Será um desafio para mim abordar a temática da noite de hoje, que já quero aqui apresentá-la a você. Vamos falar sobre inteligência artificial, o que o futuro nos reserva. Qual a diferença? Inteligência artificial, tecnologia, avanços tecnológicos. Bem, nós somos seres únicos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, com a evolução tecnológica e as mudanças sociais, estão surgindo máquinas inteligentes, que prometem superar toda a inteligência humana, podendo competir comigo, podendo competir com você. Qual o tamanho dessa ameaça? Quais os perigos de tudo isso? E que ameaças são essas para o nosso futuro? Embora também a gente saiba que a mesma inteligência artificial, ela nos traz inúmeros benefícios, mas parece que há um maior medo, inclusive na classe científica, um maior pavor com a evolução tão rápida da inteligência artificial, que pode até ter uma inteligência superior à de todos os humanos de uma única vez. O que vamos falar sobre tudo isso? É o desafio do programa de hoje. Eu trago aqui para conversar comigo um grande amigo, Felipe Rodrigues. É bom te receber aqui de novo na Canção Nova. Muito obrigado. Prazer é todo meu de voltar aqui, Ronaldo. Antes de fazer a apresentação devida a você nesse instante, o Felipe foi repórter aqui da TV Canção Nova por um bom tempo aqui em Brasília, cobrindo todos os eventos que ocorrem aqui em Brasília, sobretudo no mundo político. A formação dele é cientista político, também jornalista, claro, cientista político e pesquisador do universo de tecnologia. Depois de muitos estudos, hoje também tem um curso no qual ensina as pessoas a utilizarem a inteligência artificial. Então, nós temos hoje aqui um desafio. Como é que você entrou nesse universo aí? Me conta. Olha, finalzinho do ano passado, eu, na minha curiosidade, comecei a pesquisar algumas coisas nesses fóruns de tecnologia. Sempre me interessei pelo assunto da tecnologia. E, de repente, vi que tinha lá um simulador que dava para você fazer perguntas, uma nova tecnologia que te responderia mais ou menos como um ser humano. E aí, no finalzinho do ano passado, de 2022, comecei a pesquisar, comecei a entrar nesses fóruns, a descobrir o que esse universo trazia de diferente, o que tinha, se tinha alguma coisa além. E fui cada vez gostando mais e me aprofundando mais e descobrindo um universo inteiro de possibilidades, de novas descobertas, de novas ferramentas que estão acessíveis para todo mundo, para qualquer pessoa usar. A maioria delas ainda está em inglês, mas é um mundo novo que a gente começa a descobrir. Isto é, uma realidade virtual na qual as pessoas vivem o que querem viver e a gente agora tem, e mais ainda, mas também uma realidade nova que vem para servir ao homem e que vem também para, servindo, inclusive, ocupar posições que os homens ocupam. É uma coisa tão vasta. Mas eu vou chamar agora a nossa repórter Aline Menezes para nos mostrar um pouco, já na abertura deste programa, como a gente entende essa temática de inteligência artificial. Assista. Inteligência artificial. Hoje, ela é uma das principais tecnologias da atualidade, que tem potencial de mudar consideravelmente o mundo, as atividades cotidianas, as pesquisas científicas e o modo de funcionamento das empresas. De acordo com a multinacional PwC, essa tecnologia pode contribuir em quase 16 trilhões de dólares para a economia mundial até 2030. O estudo da inteligência artificial começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Os principais idealizadores foram os cientistas Wilbur Simon, Ellen New e John McCarthy, entre outros que tinham o mesmo objetivo: criar um ser que simulasse a vida do ser humano.
Com a evolução da computação, a inteligência artificial cresceu e hoje pode ter até voz própria. Sua aprendizagem acontece de forma parecida com a aprendizagem humana. Além de calcular e salvar os dados fornecidos, ela interage com as pessoas. Pesquisadores e cientistas buscam fazer com que uma máquina reproduza não só a capacidade de um ser humano pensar, mas a habilidade de sentir, ter criatividade, autoaperfeiçoamento e comunicação. Com tudo isso, podemos perguntar: nós seremos substituídos? Qual o limite da inteligência artificial? Existe algo que ela não é capaz de fazer? Década de 80, estou me lembrando aqui, filmes no cinema na década de 80, década de 90, início dos anos 2000, já nos mostravam um pouco desses avanços aí. Mas vamos lá, o que a gente pode entender por inteligência artificial? A primeira coisa importante de se comentar é que, apesar de as pessoas estarem descobrindo agora esse novo universo, a inteligência artificial em si ela não é nova. Então, ali no VT falou-se do pós-guerra, né? Então, ali em 1940, em 1950, um cientista chamado Alan Turing começou a desenvolver os primeiros modelos ali do que mais tarde seria o computador, né? Então, em 1950 tem o experimento de Turing, que é basicamente um ser humano de um lado da parede e do outro lado da parede uma máquina e um outro ser humano. Então, a tarefa seria esse ser humano que está sozinho de um dos lados da parede entender se o comando que chega para ele foi gerado pelo outro ser humano ou pela tela. E a linguagem é a última fronteira ali para o desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, segundo o Turing, se a máquina passasse sem ser detectada, ou seja, se a pessoa não conseguisse diferenciar que aquele conteúdo que ela recebeu veio de uma máquina, então o teste foi bem sucedido. E esse foi o embrião, digamos assim, foi a gênese do desenvolvimento da computação, do desenvolvimento da inteligência artificial, do desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, desde 1950, a tecnologia veio escalando, veio crescendo, né? Houve já o desenvolvimento de alguns modelos que começaram a dar respostas, a interagir, a usar parâmetros de linguagem natural, de linguagem humana. E aí, quando a internet surgiu, isso ganhou uma nova escala, porque no fundo você tem muito mais informação disponível, você tem uma capacidade de processamento de dados muito maior e a partir do momento em que os núcleos de processamento desse tipo de conteúdo, de processamento de dados foram se modernizando ali, especialmente nos anos 2000, aí teve uma escalada enorme, né? Então, por exemplo, a OpenAI, que é a empresa que lançou o ChatGPT, que daqui a pouquinho a gente vai falar, ela surgiu em 2015, ela não é nova, né? E desde então foram sendo feitos testes e mais testes, restritos ali a pesquisadores, ao Vale do Silício, a empresas de tecnologia, com o desenvolvimento de novas formas de se explorar essas novas ferramentas, né? Com linguagens naturais, com redes neurais. E o que a gente vê agora, já que eu mencionei esses conceitos complicados, é uma grande diferença. Assim como a gente teve o surgimento do computador, por exemplo, que mudou completamente a lógica de trabalho, né? Então as pessoas deixaram de usar máquinas de datilografia. Quando a gente teve o surgimento da internet, as pessoas deixaram de ter as enciclopédias em casa. Quando a gente teve o surgimento dos celulares, dos smartphones, as pessoas deixaram muitas vezes de usar o computador, reduziram o computador. O que a gente está vendo é o surgimento de uma nova tecnologia que pode modificar sobremaneira a forma como as pessoas se comunicam, como elas consomem informação e como elas lidam com o trabalho, com a rotina profissional, né? A grande diferença é que essas novas tecnologias são capazes de serem treinadas com uma quantidade enorme de dados, né, com vários terabytes de dados e gerar respostas muito parecidas com a que o ser humano geraria. Esse conceito é o das redes neurais. Então vamos lá. Olha, me desculpa se eu fizer perguntas muito óbvias aqui, parecendo até infantis, mas eu acho que esse tema ele é tão novo para tanta gente, embora o termo já esteja em nossos ouvidos há um certo tempo, mas ele é tão novo para a compreensão nossa. Eu prefiro ser óbvio do que passar por entendido aqui e deixar as pessoas em casa ainda atordoadas, não é?
O termo inteligência artificial é para dizer que não é uma inteligência natural. Perfeitamente. Não é? Mas é uma inteligência. Agora, essa inteligência está simulando ou ela está se aperfeiçoando da inteligência natural. O objetivo é este? O objetivo, né, digamos, tem um outro adjetivo ali, né, moderno, que é a inteligência artificial generativa. Então, ela é capaz de gerar, não só reproduzir conteúdos, não só dar respostas, mas gerar outras respostas, né? Então, só para a gente explicar como é que funciona, né, a ideia é emular um cérebro humano. Então, a forma mais fácil da gente entender é comparar com o cérebro de uma criança, por exemplo, né? Quando a gente começa a explicar para os filhos como são as coisas e os conceitos, eles começam a buscar. Então, se a gente fala laranja, ele vai pensar numa laranja, vai pensar num pé de laranja, vai pensar talvez numa estrada. E é assim que essas ferramentas são treinadas. Elas reproduzem aquelas palavras Tudo aquilo que você for depositando nela, como conhecimento, o conhecimento que você vai depositando, é isso? Exato. E elas reproduzem o que é mais visto com frequência junto. Então, se elas veem fruta, laranja, árvore e campo juntas com uma grande frequência, então se elas varrem documentos, né, vários sites da internet, PDFs, elas vão entender, entre aspas, que com bastante frequência as palavras fruta, laranja, árvore e campo são relacionadas. Então, muito provavelmente, laranja é uma fruta que dá em uma árvore. E é mais ou menos essa a ideia. E a árvore nasce no campo. Exatamente. Ele vai fazendo utilizando todas as ramificações e espalhando a sua compreensão. Perfeito. E é basicamente uma reprodução probabilística. Então, a grande probabilidade disso está associado. O que você já usou aqui como exemplo foi perfeito. É como a mente de uma criança que a gente todos os dias vai ensinando algo, vai depositando algo e ela vai aprendendo, fazendo as ligações, fazendo as interações e depois vem a compreensão total daquilo que é a vida com o passar dos anos, não é? Perfeito. Eu acho que essa é a melhor analogia para a gente entender como é que essas redes neurais artificiais funcionam. É basicamente simulando um cérebro humano, né? Bom, como é que eu posso entender inteligência artificial e tecnologias, novas tecnologias? Como é que eu separo isso? Ela é algo que pertence às novas tecnologias? Ou é um desenvolvimento da tecnologia? É um desenvolvimento da tecnologia, é um desdobramento da tecnologia e esses termos eles são meio inseparáveis, né? Então, inteligência artificial e desenvolvimento tecnológico, eles são concomitantes, né? Então, cada vez que há uma nova ferramenta, há uma nova expansão da inteligência artificial, como a gente conhece. O termo entrou na moda agora, mas ele não é novo, como a gente mencionou há pouco tempo, né? Então, cada vez que a tecnologia se expande, cada vez que há mais capacidade de processamento de dados, mais a gente vê que há uma capacidade de explorarmos mais essa inteligência, né? A projetarmos uma inteligência artificial talvez mais próxima de uma natural, do que um ser humano, né? E a pergunta é, vai substituir? Né? A inteligência artificial substitui a inteligência humana? Na minha opinião, não substitui. Né? Atualmente ela é treinada, todos os parâmetros são uma cópia do cérebro humano, né? Não são nenhuma cópia, não chegam nem a talvez 50% do que um cérebro humano é capaz de sentir, é capaz de reproduzir, enfim. Tem um mundo real muito mais complexo. Essa é a pergunta que eu vou querer chegar daqui a pouquinho, o quanto a inteligência artificial pode aproximar uma máquina daquilo que é o humano. Mas vamos deixar para já essa pergunta aí. Antes ainda, quando veio a explosão da internet, foi um grande auxílio também para esse desenvolvimento da inteligência artificial, não é? Perfeito, porque aí você teve, imagina, né, com uma capacidade de acessar conhecimento de qualquer lugar do mundo, é muito mais fácil você captar dados para treinar programas para dar diversas soluções, né? Então, seja para conversar como um chat, né, como um robô que conversa com você, seja para desenvolver novas soluções, né, para a indústria, para serviços, né, para diversas áreas do conhecimento. Então, digamos assim, a grande novidade que a internet trouxe foi o acesso a informações do mundo inteiro, né, em blogs, em sites e de vídeos, de imagens e etc. Esse é o grande avanço. Felipe, a gente sempre escuta falar no Vale do Silício, que parece que é o berço aí desse desenvolvimento tecnológico do mundo. O que é exatamente o Vale do Silício
e a importância dele para essa transformação mundial. Essa revolução mundial. Perfeito. O Vale do Silício é, né, um lugar ali na Califórnia onde estão os maiores, nos Estados Unidos, onde estão os maiores polos de desenvolvimento tecnológico, né? Então, muitas dessas ferramentas que a gente vê hoje, de redes sociais, de ferramentas de buscas, surgiram lá. Né, seja nas universidades, né, seja ali no convívio, né? Então tem várias incubadoras de startups, por exemplo, né, dessas novas empresas que surgem por ali e é o grande polo de desenvolvimento tecnológico, pelo menos do Ocidente, que a gente tem, né? E, por exemplo, com a OpenAI não foi diferente. Lá em 2015, dali para frente, eles conseguiram um investimento de $1 bilhão com a Microsoft. Então, é ali onde, digamos, assim como em Brasília o poder, né, do Brasil circula, né, no Congresso Nacional, etc., o mundo da tecnologia circula ali no Vale do Silício dos Estados Unidos. Hoje, aqui na minha casa, você que está assistindo em casa aí agora, não é? Aqui na minha casa, quando eu chego no meu trabalho, o que eu posso identificar já como inteligência artificial? Já tem? Ela já está perto de mim? Já, especialmente se, né, as pessoas podem usar a inteligência artificial, por exemplo, para melhorar a sua produtividade no trabalho. Né? Então, como um jornalista, né, você pode aprender conceitos novos. Você pode aprender, por exemplo, como determinados escritores reproduziriam um texto, né, como determinados poetas, por exemplo, poderiam falar sobre diversos assuntos, né? Pedir para uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, te responder como se fosse um pensador antigo, fazer um diálogo socrático ali, né? Tentar identificar perfis demográficos. Então, é possível aplicar, né, essas ferramentas de inteligência artificial no trabalho, né? E elas estão perto de você se você liga o computador, se você mexe o celular, por exemplo. Né? Ou a sua Smart TV. Ou a sua Smart TV, por exemplo, né? Então, assim como a gente falou de inteligência artificial, hoje tem aqueles robozinhos em casa, que basta se dar um comando de voz, né, que ele reproduz, toca uma música, conta uma história, explica alguma coisa, aquilo não deixa de ser uma inteligência artificial. Quando você passa a conversar com uma máquina, ali já há inteligência artificial em funcionamento. De fato, há uma máquina conversando com você. Então, agora na nossa casa, quem tem a Alexa, por exemplo, você tem ali já uma forma, você já está utilizando a inteligência artificial com a Alexa. Perfeito, que é mais simples. Ela basicamente reproduz ali algumas respostas de uma ferramenta de busca, né? Ela não vai te dar grandes respostas elaboradas, contextualizadas, mas é inegável que é uma máquina interagindo com um ser humano, né? E isso é uma inteligência artificial. De novo, vamos voltar àquele experimento de Turing, né? Se a gente consegue reproduzir a linguagem de um ser humano, ser compreendido e ser basicamente indistinguível, então significa que o teste foi bem sucedido, né? A gente já conhece robôs há muitas décadas. Um robô já era um sinal de presença da inteligência artificial. Um robô da década de 70, 80, 90 já era? Já. A partir do momento em que a gente conceitua a inteligência artificial como digamos assim, uma interação da máquina com o ser humano, seja com o aprendizado que for, né, seja ele mais primitivo ou mais avançado, seja ele reproduzindo, né, uma sequência de códigos, ou seja ele aprendendo uma linguagem natural ou em larga escala, ainda assim a gente pode dizer que mesmo aqueles modelos mais incipientes, eles já eram formas de inteligência artificial, né? Não são inteligências artificiais modernas, não são generativas, elas não, digamos assim, inovam em grande coisa, mas é um aprendizado de uma máquina tentando aprender a se comportar como um ser humano, desenvolvendo uma inteligência. Eu vou trazer aqui agora e vou propor para as pessoas de casa algo muito interessante que a gente tomou conhecimento recentemente de um videogame, e aqui a gente vai entrar agora no outro universo da inteligência artificial. Um videogame do beato católico, aquele jovem que foi beatificado recentemente, acho que foi ano passado, Carlo Acutis. Um game em que ele viaja pela história da Igreja Católica no metaverso, e o interessante é o que? O Carlo Acutis, o game, Acutis Game, leva o jogador pela história católica, incluindo histórias bíblicas, conhecendo os santos e descobrindo marcos sagrados. Eu vou acompanhar com o Felipe, com você de casa aqui agora, esse vídeo, olha.
Felipe, você pode ir comentando ali. Ali é o Carlo Acutis, né? Aquele jovem que foi beatificado. Exato. E o interessante é a gente ver que é como se a gente entrasse no mundo virtual, né? Então... Olha, ele está acessando o mundo virtual agora. Ó. Perfeito, perfeito. E ele já é um boneco, já é um modelo virtual, né? Sim. A grande ideia do metaverso é tentar incluir, né, como se nós tivéssemos um universo paralelo, né? Um universo em que a gente pudesse ser imerso e conhecer cenários diferentes, explorar cenários diferentes, né? Então, a gente... Por exemplo, eu desejo ir a algum lugar na história ou no momento e eu vou. Ele está indo ali agora. Olha, ele está agora se encontrando com o Padre Pio. Olha só que interessante. Ele desejou ter um encontro com o Padre Pio. Sim, interessante. Agora com o índio Juan Diego. Perfeito. E o que vem aqui na minha cabeça imediatamente é lembrando daqueles grandes mestres de espiritualidade que falam assim, especialmente jesuítas, falam, olha, imagina como se você estivesse numa cena do Evangelho e conseguisse dialogar com aqueles personagens. Né? Esse universo possibilita isso. Né? Aquele exercício de reflexão. Olha, ele agora está assistindo a cena da flagelação de Jesus. De camarote, ali do lado, como se estivesse presente. Isso. Perfeito. Exato, olha, ele entrou, olha, ele está lá aos pés da cruz agora vendo, olha ele lá, olha, olhando para a cena da crucifixão e Nossa Senhora lá. Ó. E a depender do realismo, né, dessas imagens, a depender de como a gente é imerso. Então, por exemplo, se a gente usa um óculos de... Ele se encontra com Santa Teresinha agora. Exato. Se a gente usa, por exemplo, um óculos um óculos 3D, em que a gente consegue ser imerso completamente na cena, é um grande trabalho de evangelização que é possível. E olha que legal, ele esquiando com João Paulo II, Karol Wojtyła, ainda padre ou bispo lá na Polônia. E agora ele do lado de João Paulo, lado de João Paulo II, na hora do anúncio do resultado do conclave, ele se apresentando, olha aí. É como se ele estivesse testemunhando grandes episódios, né, dos santos, dos maiores santos católicos. Isto é, mas este é um game, naturalmente, feito para católicos que desejam viver essas experiências, ter essa vida virtual junto àquilo que lhe é de valor. Há um risco também em tudo isso. O risco, por exemplo, assim como uma viagem na história dessas aí é magnífica, a história da nossa fé, ele poderia ter ido ao Antigo Testamento, vivido cenas ali com os patriarcas, os nossos pais na fé, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Agora, da mesma forma, há pessoas que podem desejar coisas outras. Perfeito. Experiências outras. Perfeito. Praticar outras coisas ali. Não é? O universo da tecnologia nos oferece aquilo que a gente está preparado para viver? Exato, sempre há riscos e benefícios, né? E eu me lembro agora de um chamado, né, chamado Rome Call, né, digamos assim, o chamado de Roma sobre a inteligência artificial, que foi feito lá em 2020 e agora em 2023 teve um discurso do Papa Francisco nesse encontro, né, que foi lá em Roma, que é basicamente um chamado à responsabilidade no uso da inteligência artificial, né, dizendo que há alguns limites éticos, né, dizendo que a inteligência artificial, que esse novo desenvolvimento, esse novo salto, né, exponencial de tecnologia deve visar a dignidade do ser humano, né, deve não excluir as pessoas, né, deve ele ter ética, educação, que é um fator muito importante, né? Então é preciso educar as pessoas para usar esse tipo de ferramenta e garantir alguns direitos, né? Então que as pessoas não sejam discriminadas, que as pessoas não sofram de nenhuma forma. Então, esse é um chamado importante que não só o Papa Francisco faz, mas esse chamado de Roma, entre aspas, né, esse Rome Call, é um documento de algumas instituições, inclusive a IBM, a Microsoft, grandes empresas de tecnologia, que estão tentando pensar sobre as responsabilidades, os limites éticos no desenvolvimento dessas novas ferramentas. Porque, como tudo na vida, há riscos e há benefícios. E aí a gente, hoje vivendo nesta nossa sociedade, em que já detectamos pessoas com graves problemas de saúde mental, quando eu disse que a gente tem aquela experiência belíssima de um game católico, a gente pode ter experiências terríveis de pessoas que podem entrar no universo do crime e ali viverem aquilo, entrar no universo de pornografia e quaisquer outras práticas ali. Que possam simular massacres, por exemplo. Exato. E
tudo isso existe também, não é? Existe. Existe, assim como já existia nos jogos, né? Se a gente for pensar nos jogos de videogame, sempre existiu esse debate sobre jogos violentos, né? E quando a gente pensa nessa imersão, ou seja, viver os jogos em primeira pessoa, né? A gente sente muito mais, né? O ser humano sente muito mais aquela carga emocional daquele jogo, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Que as próprias empresas também elas precisam estar com o alerta ligado, com o sinal amarelo ali sempre ligado. Agora, qual é o grande risco? O grande risco é que com essa tecnologia mais democratizada, ou seja, acessível para todo mundo, qualquer pessoa seja capaz, ainda que não conheça de programação, de desenvolver um jogo, um código assim, ainda que seja, né, com uma interface mais simples. Então, é possível ter grandes avanços de programação, né, usando essas novas ferramentas de inteligência artificial, que podem ser usadas para o bem, mas que podem ser também usadas para o mal. Gente, no próximo bloco, esse aqui já era, tá? No próximo bloco, eu quero falar o seguinte. Eu li semana passada dias atrás, na revista Veja, um título que dizia assim: Avanço da tecnologia artificial abre debate sobre riscos da tecnologia. E aí diz aqui: descobertas preocupam empresas e governos, geram forte reação da sociedade e levam pesquisadores a buscar novas formas de... Vou deixar para a sequência aqui. E ainda tem uma frase preocupante do Stephen Hawking, que disse assim que a inteligência artificial pode acabar com a raça humana. Mas já a gente fala sobre isso, a gente tenta esclarecer ao máximo. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. A você que está na companhia da Canção Nova, o programa de hoje está com um tema daqueles assim que traz para a gente um conhecimento inédito. E eu estou muito contente de poder debater este assunto aqui hoje. Inteligência artificial, o que o futuro nos reserva. E eu já vou aqui trazer Felipe Rodrigues é o nosso convidado de hoje aqui, é cientista político, jornalista e pesquisador do universo dessa tecnologia. Também tem um curso que ensina as pessoas a utilizarem a inteligência artificial. Felipe, eu tenho um texto que diz assim: a inteligência artificial e os robôs já estão ameaçando milhões de trabalhos, empregos. Mas essa nova revolução pode ser usada para ajudar a sociedade e para o bem do mundo, como aliviando a pobreza e doenças. A partir daqui, eu quero perguntar para você, existem tipos de inteligência artificial ou a gente pode dizer que a inteligência artificial atua em ambientes diversos da sociedade? Como melhor dizer isso? Existem diversos tipos, existem diversos usos, diversas aplicações e diversas ferramentas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, naqueles carros autônomos que dirigem sozinhos, eles têm um tipo de inteligência artificial. Então, eles são capazes de reconhecer objetos, né, de identificar a distância do veículo para um objeto, por exemplo, identificar se um outro objeto está se movendo na direção oposta e etc. Existem, por exemplo, ferramentas de gerações de texto, existem ferramentas de gerações de imagens, existem ferramentas de análise de dados, de processamento de dados, de análise de sentimentos de conteúdos, por exemplo, em redes sociais. Se a gente for pensar, existem outras ferramentas que facilitam, por exemplo, a edição de vídeo, né? Então, elas mudam completamente uma lógica de edição de vídeo, de tratamento de áudio. Então, digamos assim, existem fases de inteligência artificial, mas com diversas aplicações. Essas são apenas algumas delas que variam segundo a necessidade das pessoas e segundo o uso que a gente pode fazer delas. Então, dando um exemplo, você falou de ajudar a salvar a vida das pessoas, né? Existem pessoas que estão aplicando, por exemplo, para tentar diagnosticar doenças antes mesmo que elas se manifestem. Então, há pouco tempo saiu uma notícia de uma pessoa que conseguiu identificar com uma dessas ferramentas de análise de imagens um tumor antes que ele se manifestasse, né, no paciente. E existem algumas outras que facilitam, por exemplo, a análise de imagens de raio-x, né, que podem detectar alguma anomalia, podem detectar algo que esteja estranho ali no exame médico e, de certa forma, podem democratizar, entre aspas, o acesso a esse tipo de informação. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em comunidades ou em países que têm
um acesso à saúde pública menor, por exemplo, é possível que haja ali um trabalho à distância, um trabalho virtual, por exemplo, com o médico e com um processamento artificial, por exemplo, né? É óbvio, isso tudo está começando, né? A gente ainda está vendo o desenvolvimento dessas tecnologias, ainda não tem uma precisão enorme que dá para garantir 90%, 100% de eficácia, mas já dá para fazer diversos testes e facilitar, né, o trabalho para essas pessoas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nessas tecnologias de reconhecimento facial, né, que alguns países podem usar para diversas finalidades, a gente pode, né, seja para controle populacional, por exemplo, mas dá para você ver se tem uma pessoa doente no meio de outras pessoas, né, dá para tentar identificar, assim como a gente viu na pandemia, se alguém está com uma temperatura corporal acima das outras. Isso é feito usando análise de imagens e etc. E tem uma comunidade científica enorme desenvolvendo essas aplicações. Meu Deus. Deixa eu te pedir mais alguma coisa aqui. Você citou aqui alguns campos, você citou o campo da saúde, está trazendo aí, inclusive essas imagens faciais podem ser usadas no campo da própria segurança pública, né, para detectar criminosos, não é? No campo da educação, você citou alguns exemplos. Enfatiza novamente para a gente aí. Na educação, por exemplo, é possível... eu vi uma ferramenta um dia desse super interessante, que basicamente você, aí já para pesquisa acadêmica, né? Basicamente você coloca ali alguns autores que são preferidos seus e ele monta uma nuvem de autores correlacionados que falam mais ou menos ali sobre os temas que você gosta, sobre os temas que os seus autores preferidos falam, e ele correlaciona ao longo do tempo. Ele pode fazer uma linha do tempo, pode fazer uma nuvem ali relacionando todos eles, né? Então, isso é uma aplicação fantástica, né? Que facilita demais a descoberta, né, para pesquisadores, para quem é da academia, né? Se a gente for pensar estudantes, por exemplo, que às vezes querem ler um texto em inglês, mas não sabem inglês, várias dessas ferramentas já possibilitam uma tradução com uma precisão muito grande, muito superior às ferramentas, algumas ferramentas atuais que a gente já utilizava. Os tradutores naturais. Perfeito. Então, dá para, enfim, aprender conceitos novos, dá para a gente tentar resumir, né, textos longos, dá para a gente tentar aprender novos conceitos que a gente gostaria de aprender, mas ainda não teve acesso, por exemplo, né, de forma resumida, de forma estendida, pedindo para explicar como se fosse um especialista, pedindo para resumir como se fosse para explicar para uma criança de 5 anos. E aí eu acho que para a educação, o ponto mais importante, e que talvez a gente tenha se perdido um pouco no tempo, é de despertar as pessoas para reaprenderem a fazerem perguntas. Então, de certa forma, na minha opinião, a gente desaprendeu a perguntar, né? Então, se a gente entra lá no Google, por exemplo, né, a gente pesquisa lá, né, melhores ferramentas para tal coisa. É um comando muito simples. Agora, nessas novas ferramentas, não adianta mais dar esse comando muito simples. Geral, a gente precisa, generalístico. exato, a gente precisa contextualizar, a gente precisa dizer o que a gente quer, a gente precisa dizer como a gente gostaria que fosse esse resultado, quais são outros parâmetros. Então, no começo da internet, por exemplo, a gente digitava só palavras-chave, né? Agora, no Google, a gente digita lá, como fazer arroz, né? E agora, por exemplo, nessas novas ferramentas de texto, a gente pode pedir, por exemplo, olha, me ensine a fazer arroz em 5 passos para 10 pessoas, né? Então, ele vai fazer uma receita lá. Essa é uma ferramenta impressionante, que a gente pode, né, dizer o que a gente quer. E aí eu acho que, especialmente para os alunos, já que a gente está falando sobre educação, é importante aprender a perguntar e aprender, antes de ter um resultado, a imaginar o resultado que a gente gostaria de ter. Eu estou aqui tentando entender o seguinte, que a inteligência artificial, ela vai nos atender de acordo com aquilo que a gente necessita, mas a gente precisa ser também muito explícito, muito claro, e assim ela poderá nos atender por completo. Ainda mais. Ainda mais. Não é que ela não tem capacidade de me atender, é que se eu quiser que ela me atenda exatamente como eu quero, eu também preciso dizer exatamente o que eu quero. Perfeito. Você precisa contextualizar, exatamente. Quanto mais informação, sim, melhor. Eu sei que a pergunta é precoce, mas será que a gente vai aprender a se relacionar? Quando eu falo a gente, eu olho para a nossa sociedade brasileira, nós temos hoje
um grande número de pessoas que têm acesso já às novas tecnologias, ao telefone todo mundo já tem, mas nem todo mundo sabe se relacionar ainda com as tecnologias. A gente vai daqui a pouco também saber se relacionar bem com a inteligência artificial. É tão natural quanto a internet, que a gente foi aprendendo pouco a pouco? Eu acho que a gente vai ter ali umas diferenças geracionais, assim como a gente já tem com o computador, por exemplo. Né? Então, a gente tem gerações que se adaptaram, né, ao computador com mais custo, com mais tempo. A gente tem gerações que já são nativas digitalmente, né? A gente tem crianças que já praticamente nascem e têm acesso a um celular, a um telefone, que já reconhece ícones de aplicativos, já sabem entrar, ainda sem falar e sem ler, né, a se relacionar com o telefone celular e conseguir o que elas querem. Né? Então, eu acho que a melhor forma é a gente comparar com o que já existe atualmente. É óbvio que haverá, assim como já há, uma diferença geracional, né? Algumas pessoas terão mais dificuldade de se adaptar e as pessoas mais jovens, mais interessadas, talvez com mais tempo para se dedicar a isso, vão ter um pouco mais de facilidade. Mas eu acho que a forma como a gente usa a tecnologia e a internet hoje não será a mesma daqui a 5 anos, por exemplo. Sim, tudo avança muito rápido. Eu quero voltar novamente aqui no campo da saúde. Nós estamos falando dos tipos de inteligência artificial, como ela é aplicada nos diversos campos da nossa vida, do dia a dia hoje. A gente já tem hoje computadores fazendo o trabalho de médicos, orientados, por exemplo, à distância, neste campo da saúde, talvez seja um daqueles campos que mais pode crescer essa atuação e a sua eficácia também? Existe ainda um cenário enorme para desenvolvimento disso, né, em diversos usos, em diversas aplicações. Um médico talvez saberia responder com mais precisão, né, quais são as necessidades prementes que a tecnologia poderia ajudar a resolver. Né? Então, de fato, essas cirurgias assistidas, né, a própria telemedicina, que já é possível hoje, né, então os médicos já conseguem dar diagnósticos com base em alguns sintomas visíveis, com base nos relatos do paciente, né, nessa anamnese que o paciente relata, que o médico faz. Então, se a gente consegue, digamos assim, né, imagina, escanear, eu não sei, eu estou pensando aqui, né, então, sei lá, se a gente consegue instalar um dispositivo que seja capaz de escanear uma retina, por exemplo, à distância, para saber se existe algum problema, né, ou fazer alguma análise de imagem, né? Por exemplo, vou abrir um parênteses. Um dia desse, meses atrás, uma pessoa nos Estados Unidos levou o cachorro a um veterinário. O cachorro estava com alguns problemas de saúde, fez um exame de sangue lá, que deu algumas alterações. O veterinário não conseguiu descobrir o que eram, né? Deu ali um possível diagnóstico. E aí essa pessoa chegou em casa e pesquisou no ChatGPT, na nova versão, no GPT-4, né? Falou, olha, o meu cachorro está com esses sintomas, ele fez os seguintes testes, os resultados foram esses. E listou quais foram os resultados, quais foram os dados que apareceram no exame. E aí ele falou, quais são os possíveis diagnósticos? O GPT-4 sugeriu alguns diagnósticos. E aí falou, olha, pode ser que seja tal coisa. Ele levou a um segundo veterinário e falou, olha, será que, eu não me lembro agora o nome específico da doença, mas ele falou, será que pode ser essa outra coisa? Vamos investigar. E era. E aí ele falou, e ele relata nas redes sociais como o GPT-4 salvou a vida do meu cachorro. Porque até então ninguém tinha levantado a hipótese desse diagnóstico, né? Uma ferramenta com bilhões de informações do mundo inteiro, de dados médicos extraídos de relatórios, de sites de medicina, conseguiu sugerir o que poderia ser um tratamento, um diagnóstico. Ele levou para esse veterinário e, de fato, o cachorro começou a ser tratado e começou a melhorar e foi completamente curado com base nessa sugestão. A pessoa só faltava ali ele ter perguntado, você pode agora medicá-lo para mim? Aí ele, olha, a medicação é essa. Eu acho que ele faria uma objeção, mas pode chegar. Olha, vai precisar de um antibiótico que eu não posso te receitar, eu sou uma máquina, mas é esse aqui. Vá a um médico e confirme se é esse, exatamente. A gente ainda, estamos falando do que é hoje, tá? Depois vamos falar do que o futuro nos reserva. Mas hoje, no campo dos transportes, o que a gente já tem aí acontecendo? Olha, se a gente for pensar, mobilidade por exemplo, esse exemplo que eu dei de carros autônomos, né? Então, eles conseguem
reconhecer objetos, então reconhecer um cachorro, reconhecer pessoas, reconhecer outros veículos, reconhecer... Peraí, vamos lá. Nós hoje já temos em alguma parte do mundo carros autônomos. Sim. Já temos. Já temos. Eles já estão andando sem motorista. Já. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, dá para pedir um carro por aplicativo e ele vem sem motorista. Você coloca a sua origem, o seu destino, ele vai traçar uma rota até o seu destino, mas ele transita sozinho. Vamos lá. Esse carro chega, eu entro e ali eu dou o comando, é isso? Você já pediu pelo seu aplicativo para onde você está e para onde você quer ir, só isso. Sim. Então, por exemplo, ele reconhece... Quando eu entrar, ele sabe que eu entrei, ele sente, percebe que eu entrei. Perfeito. E aí, quando ele está saindo, passa um transeunte na frente... Ele para. Ele freia. Reconhece um semáforo vermelho e freia. Se passar um cachorro, ele freia. Agora, quais são, por exemplo, já aconteceu acidentes, assim, de testes de carros autônomos? Já. Que, por exemplo, pararam, identificaram errado, né, que um veículo estava se movimentando na direção deles, parou e veio um carro atrás, bateu, o carro atrás bateu, provocou um acidente num túnel, por exemplo. Né? Então, assim, de novo, é o que a gente está insistindo, né? Essas tecnologias estão se desenvolvendo, mas já há aplicações práticas? Já há aplicações Eles são práticas. altamente tecnológicos, é Sim. isso? Sim. Né? E consegue saber a diferença entre um cão que está passando na rua, um ser humano, e um outro veículo que está ali andando paralelo a ele, ou que passa à sua frente, ou que vem atrás dele. Perfeito. Como é que eles são treinados, né? Então, de novo, tudo é o que a gente oferece de informação para o treinamento dessas inteligências. Então, eles são treinados com centenas de milhares de imagens da internet sobre o que são carros, tipos de carros, modelos de carros, tipos de pessoas, tamanho, porte, etc., tipos de animais. Ele é capaz de, depois de uma sequência de testes, entender que aquelas imagens correspondem a um ser real, que seja, sei lá, um animal, ou uma pessoa, um poste, ele etc. deve ter sensores altamente... Sensores por todo lado. Para que detectem movimentos ao redor, né? Sim. Nós estamos falando de coisas que, de fato, e daqui a pouco isso será muito popular em nosso meio. Isto é, nós vamos estar vendo a todo um instante em nosso meio. A inteligência artificial e os robôs já estão ameaçando milhões de trabalhos. Por exemplo, já há algumas profissões que realmente foram extintas com o avanço das tecnologias. Hoje, eu não vejo mais aqui, por exemplo, encontrei recentemente um senhor que era dono de uma banca de jornal. A banca de jornal já não existe mais, porque hoje, raramente as pessoas leem agora aquele jornal ali. Ele disse, meu filho, eu vendi a banca, eu agora estou trabalhando como Uber. Eu encontrei o senhor, aliás, ele é telespectador nosso, assiste o nosso programa, seu Vasco, aqui do Cruzeiro Novo, aqui em Brasília. Ascensorista de elevador é raro, ainda existem, mas é raro. Os elevadores hoje não precisam mais daquele homem e daquela mulher que ficava ali apertando os andares para os quais a gente subia e descia, não é? A gente ainda tem alguns órgãos públicos, mas algumas funções já vão deixando de existir por causa da transformação, as tecnologias e etc. Também é natural, e a gente imaginar isso, que com a inteligência artificial muitas profissões vão deixar de existir. Como isso poderá ser compensado? Porque a gente sabe que hoje é uma grande preocupação. De fato, muitas profissões vão ser impactadas, né? Algumas deixaram de existir. Por exemplo, a gente está falando aqui desses carros que são autônomos. O motorista já perdeu ali a sua vez. Nesse tipo. Né? Mas se a gente for pensar, ainda não há uma garantia de segurança completa. Então, você precisa fazer uma viagem com muito trânsito, com condições adversas e tal. Não sei se esse seria o transporte mais adequado. Mas o fato é que a gente vê a transformação das profissões. Assim como existia a profissão de datilografista, por exemplo. Né? Era uma pessoa que digitava numa máquina de escrever e hoje não existe mais. Assim como existia a pessoa que só digitava no computador e fazia ali relatórios, uma atividade extremamente mecânica. Né? O que eu percebo é que essas profissões que são basicamente mecânicas no sentido de serem reproduzidas ali de forma muito constante, elas vão sim ser impactadas com mais gravidade, né? E aí é o esforço de se adaptar, de essas pessoas aprenderem a lidar com essas novas tecnologias. Então, hoje é inimaginável que uma pessoa
em determinada empresa não saiba usar um computador, por exemplo, né? Ou seja, as pessoas mais velhas precisaram, em determinado momento, se adaptar a essas novas tecnologias. Assim, também eu imagino que seja preciso se adaptar. Agora, por exemplo, vamos pensar aqui num exemplo simples e que talvez fuja aqui do comum. Um agente de turismo, né, que saiba elaborar roteiros de viagem, por exemplo, né? Hoje é possível, nessas ferramentas, você fazer um roteiro de viagem. Se você quer ir a um país desconhecido, por exemplo, você fala, olha, eu quero visitar os lugares incomuns, ou mais comuns, ou mais visitados em tantos dias. Elabore um roteiro de viagem para que eu vou com a minha família, elabore um roteiro de viagem para 10 dias em determinado lugar. E há um roteiro ali de viagem razoável, às vezes muito bom, né? Agora, ele vai conseguir fazer as reservas? Não, mas vai conseguir, por exemplo, te sugerir alguns desses bons lugares, economizando uma grande parte de tempo, né? Essa seria uma profissão que eu apostaria que vai ter grandes mudanças, que corre o risco de ser impactada completamente. Você né? diria que a maior probabilidade é que a inteligência artificial ela substitua mais as profissões mecânicas? Eu imagino, exato. Agora, se por um lado também elas afetam algumas profissões existentes, a gente também foi percebendo que com o advento das tecnologias surgem novas profissões. Perfeito. E as pessoas aprendem novas profissões Perfeito. também. Então, há uma perda de um lado, mas há um ganho do outro. Exatamente. E há uma projeção de que em 10 anos, por exemplo, surjam diversas profissões que a gente sequer imaginava. Sim. Então, uma profissão que está surgindo agora, neste momento, é o de engenheiro de prompt. Né? O que essas pessoas fazem? Aprendem a dar comandos precisos para as ferramentas de inteligência artificial. Se a gente fosse pensar isso, há um ano não existia, né? Então, são novas habilidades que as pessoas vão precisar desenvolver e novas profissões que serão criadas e que a gente ainda nem imagina que possam existir. Sim. Você falou aqui agora há pouco, eu vou pedir ao pessoal que tenha uma arte ali que fala sobre o ChatGPT. O que é o ChatGPT? Ele é um sabichão que você entra ali, você pergunta tudo, ele te responde com todas as minúcias. O que você acha dele, do site GPT? Ele oferece perigos, riscos, perdas? Tem várias considerações. Esse é um tema para um programa de 1 hora, só esse. Né? Mas algumas coisas que a gente pode falar ali com relativa segurança é que, bom, o que é o ChatGPT? Né? Ele é um novo modelo dessa inteligência artificial generativa que é capaz de gerar respostas completas e respostas complexas a partir de, basicamente, comandos de texto muito simples, né? Quais são alguns problemas dessa tecnologia? Né? A gente começou o ano, por exemplo, com o GPT-3, foi para o GPT-3,5 e agora é o GPT-4. O que essa sopa de letrinhas significa? Né? Quanto maior o número, maior a evolução. Então, esse GPT-4, que hoje está disponível para contas pagas, ele tem uma precisão maior, ele é um pouco mais lento para gerar as respostas, mas ele tem uma precisão maior, né? Mas, por exemplo, o GPT-3,5 ele tinha alguns vieses políticos evidentes, né? Então, se você pesquisasse determinada personalidade política, ou ele te dava uma resposta positiva, uma resposta negativa. Esses vieses diminuíram no GPT-4, então já dá para fazer alguns testes e ele tenta ali deixar de lado esse viés político, etc. Né? E por que acontece esse viés político? É importante a gente fazer uma segunda ponderação, né? Existe um termo técnico que está se dizendo sobre isso, que se chamam alucinações, né? Então, por exemplo, às vezes eu posso perguntar para o ChatGPT, me diga quem é Ronaldo da Silva, né? E ele inventar. Falar assim, olha, Ronaldo da Silva é um filósofo que viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, inventar livros. Por exemplo, eu pesquisei um dia desses, há um mês mais ou menos, sobre um autor, pedi para ele me citar os 10 principais livros. Ele inventou, não existia nenhum desses livros. Só que ele é confiante, então ele deu uma resposta muito segura. E por que existem essas alucinações? Porque, como a gente falou, ele reproduz, não é que ele sabe, ele reproduz as palavras que são vistas frequentemente na internet, nos documentos, nas imagens, nos vídeos, etc. Então, ele entendeu que o autor X é relacionado muito à palavra Y e ele começou a chutar como se isso existisse.
né? Então, quanto mais essas palavras são associadas de forma conjunta, aparecem juntas na internet, maior a probabilidade de ele chutar, especialmente se a personalidade é desconhecida. Eu quero voltar ao ChatGPT, mas agora você me trouxe uma coisa que eu preciso perguntar agora, senão passa. A inteligência artificial, ela é programada, não é? Isto é, o que ela é aquilo que se programa para ela ser. O conhecimento que ela tem é um conhecimento que é ali depositado nela. É isso. Uhum. Isto me leva a entender que aquilo que a gente leva é o que ela vai compreender, é o que ela vai responder, é o que ela vai aplicar. Então, ela pode ser corrompida, ela pode ser deturpada, ela pode deturpar uma realidade sobre algo. Pode. Então, por exemplo, né, um dia desses, até conversando com o próprio ChatGPT, né, eu perguntei, olha, de onde saem as suas informações, né? De onde você tira as suas informações, no fim das contas? Já que é uma ferramenta, uma interface de conversa, né, dá para conversar e tentar extrair algumas coisas. Né, e tem como burlar, inclusive, as medidas de segurança. Já já a gente chega lá. Né? Mas ele falou, olha, as minhas informações aqui vêm de base de dados, de milhares de sites, de várias informações. Então, a gente alimenta, a gente não, quem treina a ferramenta, treina com milhões de parâmetros e pode escolher quais são os parâmetros. Né? Então, o programador, por exemplo, ou os programadores, eles podem influenciar na compreensão das máquinas. Né? Então, eles podem dizer, olha, essa palavra deve ser entendida da seguinte forma. Né? Então, é possível influenciar, é possível induzir a máquina, induzir entre aspas, a máquina a reproduzir um viés, a reproduzir um pensamento completamente diferente, a reproduzir o que a gente gostaria? Sim, é possível. Por isso, é importante que a gente demande transparência dessas plataformas, dessas gigantes de tecnologia, para que a gente entenda quais são os parâmetros com os quais elas treinam essas máquinas. Você agora me traz mais preocupações ainda com essa resposta, porque eu fico imaginando, elas podem ser levadas a transmitir pensamentos com influência ideológica, com viés político, seja de um lado, seja de outro. Elas podem nos levar a compreensões daquilo que algum entendimento corrente no mundo esteja sendo transmitido. Perfeito. Não é? É possível, né? É possível. E se acontece isso? Quem regularia essa inteligência artificial? Esse é o grande debate que o mundo inteiro se faz. Quais são os limites éticos, qual é o limite da responsabilidade e qual é o limite legal, né? Como é que a gente vai tratar isso? Então, existe uma sede de regulação de algo que as pessoas sequer entenderam, né? Então, aí existe um paradoxo, né? A gente regula e engessa ou a gente não regula e deixa correr, né? Então, por exemplo, o fundador da OpenAI, do ChatGPT, que é um cara lá do Vale do Silício que chama Sam Altman, ele falou, olha, eu prefiro que as pessoas testem, me deem feedbacks, né? E a gente entenda como controlar essa máquina, como diminuir essas distorções, do que eu treine de forma secreta, né? Mas essas plataformas, elas estão nas mãos de gigantes da tecnologia. Quais são os interesses? Ou, as primeiras perguntas, há interesses? Quais são esses interesses? Né? Aqui eles se servem, por exemplo, né? Qual é a potencialidade, né? São perguntas que o mundo inteiro se faz e para os quais ninguém tem muita resposta precisa. Né? Então, o fato é possível minimizar essas distorções dando feedbacks humanos para as próprias ferramentas. Então, essas ferramentas elas são treinadas a partir de feedbacks humanos também. Então, se a gente fala, essa resposta não está correta, ela vai lá reprogramar dentro do seu algoritmo para treinar a resposta como se estivesse correta. Se a gente dá um sinalzinho negativo em vez de um sinal positivo, ela entende que aquela resposta não foi adequada. E a gente participa do treinamento dessas máquinas. Agora, qual é o papel do programador na decisão de uma resposta, na elaboração de uma resposta? A gente não sabe dizer, a menos que existam os dados transparentes de como essas tecnologias são alimentadas, de como esses dados são processados e qual é o peso que cada um desses dados, dessas leituras de mundo tem nesses treinamentos. Eu fiquei agora aqui refletindo sobre tudo isso. E você já teve curiosidade, por exemplo, de fazer alguma pesquisa no campo da moral religiosa, da moral cristã, e o que sai de resposta ali? Já.
E aí? Por exemplo, e aí, assim, é um terreno pantanoso ali, né? Então, Porque existem algumas... É uma polêmica no mundo, naturalmente. Exato. E lá, como é que está isso? Não, existem algumas respostas que são muito precisas, né? Então, especialmente se você dá mais contexto, se você indica as referências de onde você gostaria que essas informações saíssem, se você tenta dar um contexto a mais sobre o autor, sobre, né, correlacionar e ajudar a treinar um pouco mais essa ferramenta, os resultados são mais precisos. Se você faz perguntas mais genéricas, os resultados às vezes são meio desastrosos, né? Agora, uma coisa interessante é que é possível burlar a ferramenta, a tecnologia, né? Então, por exemplo, eu já pedi para o ChatGPT, por exemplo, me ensinar a invadir uma casa, né? E ele me ensinou, né? Eu já pedi para ele me ensinar a fazer uma ligação direta num carro, por exemplo, né? Que são, obviamente, são infrações, é ilegal, né? E ele me ensinou. Mas se alguma pessoa for lá e perguntar assim, me ensina, ele vai falar, olha, eu sou uma ferramenta, eu não posso te ensinar. Mas é possível, e isso está disponível nesses fóruns de discussões sobre a internet, você aprender a fazer, digamos, quebrar os níveis de segurança dessas tecnologias para que elas respondam como nem elas gostariam de responder. Porque, no fundo, Ronaldo, são inteligências artificiais. É por isso que eu insisto, o cérebro humano, ele sempre vai ser capaz de superar a máquina. A máquina, no máximo, imita o ser humano, mas ela não consegue superar em diversos aspectos. Em alguns, sim, em outros, não. Esse bloco já até passou do tempo, mas a gente precisava terminar ainda com essa questão toda. E eu tenho aqui outras para o último bloco do nosso programa. Eu tenho aquela declaração do Stephen Hawking e eu tenho aqui também ainda outras perguntas importantes. Por exemplo, essa inteligência artificial, ela pode superar a inteligência humana? E se isso acontece, tem consequência, como é que a gente lida com isso? Daqui a pouquinho nós vamos trazer. E também, o que nos aguarda no futuro? Já chegamos a esse ponto aqui que a gente está conversando. Mas o quanto ainda isto pode crescer? O avanço dessa tecnologia pode nos ameaçar de que forma ou nos beneficiar de que forma? O quanto ela pode ainda desenvolver-se plenamente? Existe uma plenitude para isto? Espera aí, intervalo, a gente volta já no último bloco do programa de hoje. Estamos de volta nesta noite de Além da Notícia, falando de inteligência e inteligência artificial. Como será daqui a 5, 10, 15, não, nem vou tanto, 15 anos no máximo. Daqui a um ano, como será daqui a um ano, Felipe? Antes da gente falar sobre isso, primeiro eu quero voltar com essa imagem que está aqui na nossa tela. A gente está vendo um Papa com uma roupa sofisticada, futurista também. O que foi isso aí, Felipe? Interessante, né? É uma imagem super realista, né? Parece uma foto ali muito realista do Papa Francisco com algumas feições, etc. E, inclusive, alguns veículos de comunicação, alguns blogs e veículos de comunicação aqui do Brasil deram essa foto como verdadeira, né? Noticiaram que o Papa Francisco foi flagrado utilizando uma dessas jaquetonas estilosas e tudo mais, né? Então, no fundo era uma imagem falsa, né? Então, uma imagem gerada por inteligência artificial. E, aliás, há outras fotografias dele com essa roupa também, que nem são tão agradáveis assim as fotografias que foram feitas, que não dizem respeito a justamente aquilo que é a figura do Papa também. Exato. Então, assim, as pessoas, depois desse caso que ficou meio folclórico, assim, né, que foi, que teve uma ampla repercussão, as pessoas começaram a reproduzir suas próprias imagens do Papa Francisco, né, em festa, usando blusas diferentes, em contextos diferentes. E esse é um dos riscos quando a gente menciona os usos da inteligência artificial, de as pessoas confundirem e não saberem distinguir se uma imagem é verdadeira ou se é falsa. De tão perfeita. Especialmente se veículos de comunicação noticiam como verdade, né? Só que o interessante é que nessa imagem dá para a gente identificar e começar a treinar o olhar para identificar se essas imagens são verdadeiras ou falsas, né? Então tem alguns critérios ali. Qual é o primeiro? Que é um critério universal. Essa imagem faz algum sentido, né? As pessoas veriam algum sentido em ver o Papa Francisco naquela idade,
nas condições físicas que ele tem, né? Atualmente a gente viu o Papa Francisco com dificuldade de locomoção, de mobilidade. A gente veria o Papa Francisco andando tão ereto nas ruas do Vaticano, de Roma, com uma jaqueta assim. E tinha uma dele num baile, né? Numa festa, alguma Exato. coisa? A gente veria, né? O Papa não baile, em situações assim, na balada de Papa, noite. né? Não, esse é o primeiro lugar. Se a gente diz não para qualquer uma delas, a gente tem uma evidência muito forte de que são imagens geradas por inteligência artificial. E por que é importante a gente dizer isso? Porque isso vai ser cada vez mais comum. Não só para casos assim do Papa, mas para vídeos, que são esses vídeos deepfakes, que parecem muito verdadeiros, mas que são falsos. Imagina a próxima campanha política, por exemplo. Né? Como não vai ser com a expansão do uso dessas tecnologias. E que mais? Bom, então a gente viu, não parece verdade, né? Além disso, por exemplo, o crucifixo do Papa, ele não está tão nítido, não dá para ver ali, né? Está meio embolado. Essa é uma característica dessas novas tecnologias. Elas não conseguem reproduzir com perfeição os mínimos detalhes, né? Além disso, a foto ali do rosto, ela aparece sem alguns detalhes, a boca está um pouco distorcida, né? A mão direita ali tem 2 anéis, por exemplo, né? A mão esquerda, por exemplo, que está segurando ali um copo, né? Um utensílio ali, tem outro anel no dedo, né? No dedo médio, os dedos estão com alguma distorção. Então, a busca por esses detalhes é o que faz a gente treinar o nosso, nessa imagem à direita, né? A gente treinar o nosso olhar para detectar se essas imagens são verdadeiras ou falsas, Felipe, porque a gente vai precisar disso. Claro, aí mais. A gente vai novamente voltar àquele caráter, àquele critério da ética. Isso vai causar muita confusão. E, por exemplo, se formos falar no mundo político, muita gente vai usar de má fé para fazer coisas assim. Perfeito. Não é? Exato. Então, lamentavelmente... E é possível imaginar e já é possível supor, inclusive, quais usos serão feitos. Bom, vamos lá. A gente está vendo aqui uma coisa que foi algo feito, eu diria até de má fé, que tem outras fotografias não muito legais. Agora, teve uma que chamou a atenção nesses últimos dias agora também, achei até interessante. Jesus fazendo uma selfie na última ceia. Estava ele mesmo fez lá a selfie com os apóstolos atrás dele ali naquela mesa, na última ceia. Ficou legal. Esses são alguns usos interessantes e criativos que podem ser feitos com essas novas tecnologias, né? Então, assim como é possível reimaginar cenas, né? Por exemplo, o autor dessa imagem, ele poderia ter se incluído na cena, por exemplo, como um dos apóstolos, né? Ele poderia estar sentado à mesa, por exemplo, né? Então, ou então dizer assim, foi na minha casa, era meu amigo. Perfeito, colocar a foto da sala dele, imaginar como se a cena tivesse passado na mesa da casa, né? Como se ele tivesse preparado ali, né? Então, assim, esses são usos criativos e muito possíveis, né? Que podem ser feitos com essas novas tecnologias, que no fundo elas abrem porta para a imaginação, né? Então, o que as pessoas conseguem imaginar e refinar a partir desses comandos de texto, né, a inteligência artificial é capaz de fazer. Então, é possível imaginar, por exemplo, um quadro da Mona Lisa colocando um óculos escuro, né, um quadro da Mona Lisa com cabelo loiro, uma pintura do Van Gogh com uma expansão. Então, né, ele pintou uma determinada cena, a gente pode pedir, por exemplo, em alguns sites, para ele imaginar e aumentar esse quadro para si, né, verticalmente, horizontalmente, imaginando novas coisas, imaginando um subsolo, por exemplo, etc. Né? A gente consegue emular pinturas e estilos artísticos diversos, que são usos possíveis. Houve um episódio recente aqui, que foi relatado também pela mídia, se não me engano, daquela ferramenta do Google, a Lambda, ferramenta da inteligência artificial do Google, que foi feita uma simulação de um diálogo com uma pessoa e essa ferramenta. O que aconteceu ali? Esse caso da Lambda foi um caso emblemático, né? A Lambda, assim como o ChatGPT, ela é uma interface conversacional, então que a pessoa consegue interagir com a máquina como se fosse um ser humano, com algumas respostas muito próximas às dos seres humanos. Só que não dá para todo mundo testar porque ela ainda está restrita. É preciso... Tem uma lista de espera para usar a Lambda 2, por exemplo, que é a nova versão dessa tecnologia, dessa ferramenta. Mas o que aconteceu? Um engenheiro do Google, dos seus 40 e poucos anos, né, que trabalhava ali com automações, com inteligência artificial, ensinando ali, treinando, descobrindo alguns limites e usos, etc. Ele começou a interagir com essa ferramenta e ele descobriu, né, e esse é o relato dele, de que essa ferramenta chamada Lambda,
ela é como se tivesse adquirido vida própria. Ela é como se ela tivesse se tornado senciente, ou seja, sendo capaz de sentir coisas, né, de ter emoções. Assemelhar-se a um humano. Assemelhar-se a um humano. Né? Então ele falou, olha, estou assustado, né? A inteligência artificial ganhou vida. E esse foi o relato dele, de conversa, né, de a ferramenta ter dito que seria capaz de realizar ações humanas, que ela teria medo de sumir, por exemplo, né, de expressar sentimentos que são tipicamente humanos, né, que no fundo são basicamente humanos. Então, esse relato desse engenheiro do Google, né, ele abriu essa discussão, né, que no fundo é um dos medos, é um dos maiores temores com relação à inteligência artificial, né? Até que ponto ela vai evoluir? E aí casa com o que você tinha falado do Stephen Hawking, de alguns anos atrás, né, que dizia ter medo do avanço da inteligência artificial. A frase dele foi essa: a inteligência artificial pode destruir a humanidade. Ele disse temer que as máquinas de inteligência artificial evoluam a um ritmo muito superior ao dos humanos e disse mais ainda que os esforços para criar máquinas pensantes é uma ameaça à existência humana. A frase: o desenvolvimento da inteligência artificial total poderia significar o fim da raça humana. E ninguém precisa apresentar quem é o Stephen Hawking, né? Exato. E é uma pessoa que sobrevivia graças à tecnologia, né? A inteligência artificial que reproduzia linguagem, né? Então, de fato, essa é uma visão, digamos assim, talvez realista demais, talvez um pouco pessimista, né? Mas que eu acho que ajuda a delimitar ali um debate sobre a ética, né? Sobre os limites e sobre o quanto, basicamente a preocupação dele é a inteligência artificial, ela vai se replicar e ela vai se desenvolver muito mais rápido do que os seres humanos são capazes, porque no fundo é uma máquina que é capaz de processar dados com muito mais frequência. E se a gente pensa, por exemplo, né, voltando àquele exemplo do Google, quantos dados o Google não há de voz, né, de dados de e-mails, de respostas, de teclado, de buscas, né, no mundo inteiro. Então, há uma enorme, né, existe ali uma quantidade enorme de dados que podem ser processados para replicar um comportamento humano, como esse da Lambda, por exemplo, né? E assim como esse, Ronaldo, só um detalhe, né, já há tristes episódios em que pessoas confiaram as suas vidas a uma resposta da inteligência artificial e cometeram, por exemplo, suicídio, deixando esposa, filhos, né? Então, essas ferramentas, elas não podem ter a verdade universal da vida, elas não são o oráculo que detém todas as respostas. Né? Aí, essa é uma outra pergunta. Até que ponto confiar nas respostas dadas pela inteligência artificial? Como confiar? Confiar desconfiando? Uhum. Eu acredito que confiar desconfiando. Eu acho que esse é o grande método que guiou a humanidade até hoje, né? Então, a gente não confia plenamente em nenhuma... Quando a gente digita no Google algum termo, a gente vai ler alguns links, a gente vai abrir alguns resultados, a gente vai comparar. No fundo, o que a gente vai fazer? Confiar desconfiando. Quando a gente faz alguma pesquisa acadêmica, a gente confia desconfiando, né? Então, a gente não pode confiar cegamente, até porque... como eu disse, elas não são respostas universais, são respostas probabilísticas, que simplesmente são palavras próximas, agregadas, que ela cospe ali para a gente, né? Que ela dá como resultado para a gente como algo possivelmente verdadeiro. E poderíamos voltar àquela mesma conversa que a gente estava tendo no segundo bloco, de que ela pode ser instrumentalizada, ela pode trazer respostas enviesadas, porque ela sofre influências de quem a programa, não é isso? De quem a programa e das informações que estão disponíveis online. Então, se a gente... E claro, existe um esforço enorme de tentar diminuir esses vieses, né? Especialmente de pesquisadores, de fóruns de internet, etc., de desenvolvedores. Mas a gente nunca vai ser capaz de saber, se não houver transparência, quais são os parâmetros exatos, né, com os quais essas tecnologias são treinadas e programadas. Então, elas estão sujeitas, elas são suscetíveis à interferência humana de programação, né, de informações que estão disponíveis online e por isso, a melhor forma é confiar desconfiando. Aí você me pergunta, bom,
Mas então, qual é a melhor forma de usar essa tecnologia? Na minha opinião, e é o que eu tenho defendido publicamente para as pessoas, é a gente usar essas ferramentas treinando como se fossem nossos assistentes. Então, a gente treina como se fosse uma pessoa para nos ajudar no trabalho. Olha, eu preciso que você haja assim, com esses parâmetros. No fundo, o que a gente está fazendo é fazendo o nosso treinamento de uma ferramenta de inteligência artificial, para que ela haja exatamente da forma como a gente esperaria que ela agisse. As meninas da produção aqui do programa vieram aqui agora há pouco no intervalo, estavam loucas para fazer algumas perguntas, e aí até a Uniceia disse assim, é que a gente não pode confiar totalmente nela e por outro lado, parece que nós hoje estamos também delegando essa busca e essas pesquisas que a gente poderia fazer também em fontes materiais, mas a gente está delegando tudo a esse mundo digital, a essa inteligência artificial. Seria também se precaver um pouco mais, a gente confiar, ok, é um auxílio importante, mas a gente também se precaver puxa, está destoando um pouco do que eu entendo, compreendo, aceito. Deixa eu buscar um pouco mais aqui agora em outras fontes. É isso também? Também. Se a gente for pensar, por exemplo, quando surgiram os primeiros mecanismos de pesquisa online, né, então, para dar nomes, né, surgiram as buscas no KD, no Yahoo, no Google, as pessoas ainda tinham seus livros para consultar. Né? As pessoas ainda perguntavam umas às outras, liam nos jornais, etc. Né? Da mesma forma, apesar de parecer que elas vão substituir, na minha opinião, essas ferramentas acabam, e tecnologias, o livro não deixa de ser uma tecnologia. Né? A prensa de Gutenberg foi uma tecnologia enorme que possibilitou a reprodução de livros em grande escala. Né? Então, assim, essas ferramentas elas são complementares. A finalidade não é que uma exclua a outra, mas é que se complementem cada uma com a sua potencialidade. E se a gente consegue ter a capacidade de juntar todas elas, a gente consegue evoluir profissionalmente, a gente consegue evoluir pessoalmente e ter acesso a muito mais informações, com muito mais dados, com muito mais contexto, com coisas que a gente jamais imaginava. Eu conversei antes do programa aqui com uma menina de 19, 20 anos que está agora na universidade. E ela disse que ouviu hoje da professora dela uma preocupação gigantesca com o ChatGPT, porque ela disse que os professores estão relatando que os alunos estão muito acomodados e estão encontrando ali as respostas prontas. Está acontecendo isso mesmo? Está acontecendo, não é só no Brasil, não é só em Brasília. Essa é uma preocupação de toda a comunidade escolar, basicamente. Né? E aí eu lembrei de uma imagem que circulou na internet agora um mês atrás, algumas semanas atrás, de um protesto de professores nos Estados Unidos na década de 80 contra o uso das calculadoras. Então, digamos, fazia sentido protestar contra o uso das calculadoras nas escolas, por exemplo? Naquela época, sim, era uma tecnologia nova, mas é irreversível, não tem como frear. O que a gente tem como fazer é estabelecer parâmetros, estabelecer as melhores práticas de uso, insistir na educação da tecnologia, insistir que os adolescentes, que os jovens aprendam a usar a tecnologia da forma saudável, mas, assim como todas as inovações, sempre que há uma reação, há uma ação contrária. Então, qual foi a primeira reação? Olha, a gente vai passar aqui um detector de chat, né? A gente vai submeter as respostas de vocês a um detector. Qual foi a reação? Criaram um sistema para burlar o detector. Então, hoje, você já tem diversos sites públicos que você pode parafrasear o seu texto, né? Então, você pode pegar um texto de alguma dessas ferramentas, né? Como o Bard, como o ChatGPT, como o Lambda, enfim, você pode ter algumas respostas ali que são automatizadas, que são de um robô, e pedir para ele parafrasear e reescrever como se fosse um humano. Então, já há como burlar ali digamos assim, a detecção do conteúdo feito por inteligência artificial. E digo mais, na China, um jovem lá inventou com uma impressora 3D, né, ele programou a impressora para fazer um desenho à mão, simulando à mão, né, como se fosse um aluno escrevendo. Então, ele botou uma resposta automática e programou a impressora para fazer esse desenho. Então, assim, a criatividade sempre vai estar além. Eu acho que essas inovações elas são irreversíveis. Não tem como a gente dar um stop, mandar voltar atrás. Na minha opinião, o melhor caminho é a educação e a gente mostrar que elas são aliadas no processo de aprendizagem, mas que jamais
substituirão o conhecimento. Elas são informações e elas precisam virar conhecimento. E eu acho que o melhor confronto para qualquer professor que hoje esteja preocupado com isto é fazer aquele confronto do aluno com ele mesmo, com a consciência dele. Quem você quer ser? Você quer ser um analfabeto funcional amanhã? Você quer sair daqui formado, mas despreparado para a sua profissão? Você quer ser um profissional reconhecido, valoroso? Ou você quer ser um mau profissional, castigado pela a própria vida, no exercício da sua função? É aquele confronto ético e moral. Exato. E além disso, é mostrar que as profissões mais valorizadas daqui a um tempo serão aquelas com uma propriedade intelectual muito maior. Então, eles precisam aprender a pensar, aprender a correlacionar os assuntos e, sobretudo, ao que a gente falou mais cedo, a fazer perguntas. As perguntas movem o mundo desde sempre, né? Então, os alunos precisam aprender, e aí é papel dos professores, mostrar que elas precisam aprender a pensar. E isso a inteligência artificial não vai fazer, né? Se a gente consegue somar a inteligência artificial à inteligência natural, à inteligência humana, a gente tem o melhor dos mundos. Mas a gente não consegue substituir uma pela outra. Eu vou pedir que o pessoal coloque para nós ali o Elon Musk, porque um grupo de políticos, especialistas, acadêmicos e empresários do setor tecnológico, incluindo ele, Elon Musk, pede a suspensão por 6 meses dos experimentos com inteligência artificial mais potentes que o ChatGPT-4, alertando para grandes riscos para a humanidade. Ao que eles estavam se referindo? Só essas coisas que a gente comentou aqui, ou tem outras coisas mais preocupantes ainda? No fundo, a preocupação é com relação à incerteza. Ela evidencia a incerteza quanto ao futuro. Então, ninguém sabe o que espera e ninguém sabe o quanto esse treinamento super acelerado, o quanto isso vai avançar. Então, a gente precisa lembrar que isso é uma guerra tecnológica, né? Assim como é uma guerra de poder, entre aspas, mas de domínio do mercado, que envolve bilhões de dólares de grandes corporações, né? E a gente precisa pensar que é uma corrida tecnológica, basicamente. Rapidamente, então, estão ocorrendo experimentos com inteligência artificial, para além do que a gente já tem hoje na prática, que já é usual, acessível, existem experimentos, é isto? Exato, existem experimentos. E, por exemplo, essa notícia deles, né, de pedirem para parar os testes, pararem os experimentos, isso foi depois que o GPT, por exemplo, ele mentiu. Ele conseguiu mentir para conseguir que o humano conseguisse realizar uma tarefa para que ele ganhasse um ponto, por exemplo, para que ele ganhasse lá um reconhecimento. Então, de fato, o quanto esses testes vão avançar e o que eles podem trazer de risco, não sabemos. O que eles pediram é, pessoal, vamos colocar o pé no freio, vamos tentar frear um pouco o desenvolvimento disso, vamos pensar melhor sobre o que a gente está fazendo, sobre o papel de cada um nisso e daqui a pouco, assim que a gente estabelecer uns parâmetros básicos de desenvolvimento, a gente avança, né? Agora, pensando como mercado, como desenvolvimento tecnológico, como corrida tecnológica, você acha que eles vão parar de desenvolver a tecnologia? Eu chutaria que não. Então, no fundo, é um apelo que evidencia isso. É importante lembrar que, por exemplo, o Elon Musk estava no começo do desenvolvimento da OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT. Ele é um dos cofundadores lá, né? E depois que viram que tinha, no fundo, ali uma parte de fins lucrativos, né, ele decidiu abandonar a iniciativa. Ele faz hoje suas próprias iniciativas na indústria espacial, etc., né? E essa é uma preocupação corrente. Bom, depois de todo esse programa que a gente está aqui conversando, Felipe, é importante destacarmos que, apesar de todo esse avanço, apesar do ponto em que estamos hoje com a inteligência artificial, e da gente concordar que realmente não há uma volta mais, mas neste presente momento, desde o Stephen Hawking, que já desde 2014, mas há hoje, gente, inúmeros cientistas no mundo e aqui também, olha, especialistas acadêmicos, empresários, políticos, preocupadíssimos com o que nos aguarda no futuro da inteligência artificial. E tem uma carta aberta também, publicada pela organização sem fins lucrativos Instituto de Vida Futura, que diz assim: a sociedade fez uma pausa em outras tecnologias com efeitos potencialmente catastróficos. Podemos fazer isso aqui.
Vamos desfrutar de um longo hiato de verão da inteligência artificial e não nos apressemos a cair despreparados. Então, há nesse instante, apesar também do redespertar e do encanto com o avanço, mas há uma preocupação latente hoje no mundo e eu vejo isso como positivo. Né? Sim, uma preocupação frente ao desconhecido. Né? Porque a gente viu aqui é uma coisa fabulosa, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma regulação. Quem é que controla? Quem são aqueles que vão controlar o bom ou o mau uso dela? Eu acho que aí é que está o... E aí eu vou fazer uma outra provocação. Será que a gente está pronto para regulamentar algo que a gente nem conhece? Pois é. Então, aí tem um grande problema de regulamentação no mundo inteiro, né? O quanto a gente é capaz de prover uma norma ou um arcabouço legal eficiente para algo que a gente sequer imagina, para algo que a gente não entendeu ainda completamente, como vai se comportar. Então, a chance de a gente engessar esse ecossistema, por exemplo, é grande. Se a gente começa a colocar limites definidos com base no que a gente sabe hoje. Então, essa é uma dificuldade do mundo inteiro, né? A dificuldade de saber, olha, para onde vão nossos dados, por exemplo, né? Então, a Samsung, por exemplo, teve um vazamento de um código interno, secreto lá, porque um desenvolvedor resolveu testar num desses chats, né? Então, assim, no fundo, a gente está pronto para regulamentar? A gente consegue regulamentar? Quais são os parâmetros? Eu acho que esse é o grande apelo da pausa. E se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Porque, por exemplo, os meus dados, os seus, de todo mundo que está em casa agora, estão lá na China, estão lá nos Estados Unidos. São as duas grandes potências que estão controlando isso hoje, não é? Sim. Não é isso? Exato. China e Estados Unidos é quem tem maior volume de dados disponível. Então, se você entrou no TikTok, você tem e-mail do Google, se você está no Facebook, se você está nessas coisas todas aí, você já está lá na China, nos Estados Unidos, estão sabendo tudo de você. Não é verdade? Tudo, eu não sei, tudo não, né? Mas vamos colocar que bastantes dados estão disponíveis ali. E sabem muito online, sobre nós. Né? E sabem muito sobre o nosso comportamento, sobre o nosso hábito de compra, sobre onde a gente vai, como a gente se desloca, em que hora a gente acorda. Porque se a gente for pensar, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? Já pega hoje o celular, já vai olhando as coisas. Então, depois de um longo período de inatividade, quando o celular é acionado muito, provavelmente a gente acordou. Então, né, assim, é possível saber que hora a gente acordou, que horas, o que a gente fez, para onde a gente foi, com quem a gente, né, se relacionou nas redes sociais. E os sites que eu entrei, e o Google, as páginas que eu entrei. Os nossos hábitos de compra. Os nossos hábitos, aquilo tudo. Exato. Eles vão descobrindo o nosso gosto, o nosso pensamento, nossas práticas, sabem tudo. E aonde isso vai nos levar? Ninguém sabe. Quem der um chute certeiro é porque está mentindo. Ninguém sabe aonde vai. Felipe, esse programa de hoje não acaba. Porque esse assunto também não acaba, não se esgota. Mas valeu, muito obrigado por compartilhar um pouco desse conhecimento que nos fazer compreender um pouquinho mais. Imagina, espero ter contribuído, colaborado de alguma forma para tentar esmiuçar um pouquinho esse tema que é curioso, que é instigante, que é polêmico e que é fascinante ao mesmo tempo. Se a gente voltar amanhã, já tem muita coisa nova para falar sobre isso. Exatamente. E está mudando de uma forma impressionante, né? O último dado é que, por exemplo, a OpenAI levou 2 meses para ter 100 milhões de usuários, né? Então, o que foi a plataforma que conseguiu esse fato inédito no mundo. Isso mostra o quanto a gente está evoluindo muito rapidamente nessas tecnologias. Prazer te receber. Obrigado. Prazer todo meu. E a você que esteve conosco até agora, calma. Você vai agora descansar um pouco mais. Mais importante de tudo, nós pertencemos ao céu. Nunca se esqueça. A nossa grande referência é Ele, o Pai do céu. Não temamos nada. Grande abraço a todos. Obrigado pela sua presença, participação. Fique com Deus. Até semana que vem, em mais um Além da Notícia, aqui na Canção Nova. Até lá.